Olá, estou aqui com mais um vídeo para refletir sobre as necessidades que o homem tem de conhecimento e a necessidade que os homens têm de ver para dar crédito a alguma coisa. E o Criador, o nosso Criador, o que criou o homem e todas as coisas, ele deixou escritura para nós. Nós temos escrito, nós temos uma maneira de entendermos coisas que foram registradas para que nós tivéssemos entendimento. Quando se fala de fé, quando se fala de experiência espiritual, às vezes há um desconhecimento, há muita coisa que está sendo falada sem uma base de texto e sem uma base concreta de experiência, porque experiência é necessário. E Deus, o Criador, quando Ele nos deu as Escrituras, Ele, juntamente com as Escrituras, Ele promove sinais e poder de conferir coisas, de pensar, de fazer análise. O problema é que o ser humano, ele quer fazer análise por sua capacidade humana e natural. E Deus não é natural, Deus é espiritual, Ele é o Criador, Ele é a fonte da informação, da interpretação daquilo que pode ser interpretado e da maneira exata como deve ser entendido e interpretado. O problema do ser humano é interpretar, analisar, tirar tempo para ver, não pela lógica apenas, mas por experiência mais profunda. E aqui nós temos um texto em João, o Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 1 ao 10, onde Jesus Cristo ele declara aos seus discípulos na época, dizendo: não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados. Coração, não é emoção, coraçãozinho, não. O vosso coração, a mente de vocês, não fiquem perturbados, porque ele sabia que tinha um grande problema no ser humano. Ele insiste: credes em Deus e credes também em mim. Ou seja, o Cristo estava fazendo com que os homens aprendessem algo que não estão acostumados: crer. O homem crê em tudo quanto é tipo de balela, tudo quanto é enganador, estelionatário, político mentiroso, todo tipo de mentira e porcaria os homens acolhem com uma facilidade enorme. Aí Jesus diz assim, aí Jesus tinha que dizer assim: olha, creio em mim, creio em Deus. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, Jesus sabia que o coração do homem, a mente do homem, tem um monte de perturbações. Eu sei, eu estou vendo, eu não tenho dúvida, é assim, a vida é assim mesmo. E o Senhor Jesus veio trazer uma lição, é ensinar. O propósito de Cristo foi ensinar, para que os homens aprendessem uma coisa que é algo sublime. Mas o ser humano, ele acha que ele sabe muito, porque ele pode ser formado, ele pode ter doutorado, pós-graduado e por aí fora vai. Então ele não precisa crer em nada, mas Jesus veio: creiam, credes em Deus e credes também em mim. Ele não disse: creia nos políticos, creia nos religiosos, creia em qualquer homem que cai de paraquedas diante de vocês dizendo que é de Deus. Ele disse: creiam em Deus e creiam em mim. Então há uma diferença entre crer em Deus e crer em Jesus, em crer em tudo quanto é tipo de balela que o homem pode criar, inventar e misturar. Porque o grande problema é misturar aquilo que Deus falou e aquilo que o Espírito de Deus falou, aquilo que Cristo falou,
com coisas que não foi o que ele falou, e os homens acrescentam e colocam no meio. E esse é o grande problema. Aí Jesus disse, olha, vocês estão perturbados, né? Vocês estão com a cabeça a mil aí, porque vocês creem em tudo quanto é tipo de coisa que se fala. Creiam em mim e creiam em Deus. Você está entendendo que tipo de chamado os seres humanos, a quem o ser humano está sendo chamado para crer? Você não é chamado simplesmente para crer no evangelista, no pregador famoso, na igreja tal, no papa, no padre, o pastor. Ah, eu acredito no meu pai e na minha mãe, porque meu pai e minha mãe eram dessa religião, também sou. Você está enganado. Porque também eu não fui chamado para crer. Eu obedeço meu pai e minha mãe, enquanto eu sou menino, enquanto eu não tenho entendimento mais profundo sobre Deus, aí eu estou debaixo daquilo que meu pai falou e minha mãe falou, está mandado. Só que tem coisas que vêm de Deus que se sobressaem aquilo que meu pai e minha mãe dizem. Aí que está a questão. Então tem coisas que Deus diz que meu pai e minha mãe não sabem ainda, porque não se encontraram com Deus verdadeiramente. Eles se encontraram com uma religião. Então meu pai passa, minha mãe passa aquilo que aprendeu. Mas tem coisas que Cristo quer ensinar, que Jesus quer ensinar e que Deus quer ensinar. E não devemos entregar os nossos corações à religiosidade de homens. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E palavra de Deus é palavra de Deus. Palavra de homem é palavra de homem. Então precisamos diferenciar essas coisas. A palavra de Deus é espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Então é no Espírito de Deus, com o Espírito do homem, que as coisas vão se tornando mais nítidas e claras. E esse é o objetivo do ensino de Cristo e do Evangelho. Um ensino sobre em quem eu devo crer. Já existia a religião judaica. Jesus não disse, creiam nos judeus, nos líderes religiosos. Ele veio dizendo, creiam em mim e creiam em Deus. Já havia a religião, já havia formatada a religião, já havia mandamentos, só que Jesus sabia que aqueles homens tinham se desviado nos mandamentos. Eles estavam incorrendo em coisas que, de fato, não era o que Deus queria e o propósito exato. Jesus sabia disso. Então Jesus veio dizendo que era necessário que eles crescem nele e crescem no Pai. Ele diz mais, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Então Jesus está dizendo assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não está falando de moradas na terra, agora. Ele está falando de um lugar onde os seres humanos vão habitar no futuro. Um lugar que é a casa do meu pai, ele disse. A casa do meu pai não é aqui o planeta Terra, a casa do meu pai. A casa do meu pai é um lugar de onde Jesus veio. E esse lugar é real. E esse lugar é um reino. E ali tem súditos. E ali tem seres espirituais. E ali tem homens que já morreram, que estão lá para fazer seus acertos de conta no tempo final, no tempo dos ajustes finais, onde os acertos de contas vão chegar. Então, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. Ou seja, Jesus não veio para prometer mansões aqui, melhor carro, não, na casa do meu pai. Então o ser humano, ele precisa ser orientado que existe uma casa especial do Pai de Jesus e o Pai daquele que quiser receber a palavra de Jesus, que se torna filho de Deus e herdeiro, porque o reino de Deus ele é herdado, é uma herança de filhos, só filhos herdam. E é necessário que os homens se tornem filhos de Deus pelo conhecimento de Cristo. E o conhecimento que Jesus Cristo veio a revelar. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês e quando estiver tudo pronto, eu voltarei para vos receber para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava fisicamente com os discípulos, mas ele dizia, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, Jesus como homem de carne e osso também, mas divino, ele diz, eu estou, porque o fato de Jesus estar corporeamente aqui
o coração dele, a essência dele estava em Deus. Então, para onde eu estou? Ele não disse para onde eu estarei um dia. É de lá que ele veio, mas todo o desejo de Jesus e toda a unidade que ele tinha com o Pai, a conexão é tão forte, tão real, que ele dizia: onde eu estou, estejais vós também. Então, num estado espiritual elevado, de conhecimento, de experiência, de saber quem é o seu Pai, e saber a que reino ele pertencia, e que ele é rei, né? O Deus Pai, esse conhecimento que ele tinha, ele disse: eu quero que vocês estejam lá comigo também. Esse é o propósito do Evangelho. Que os cristãos saibam que o que está sendo preparado é uma casa, uma morada, aonde o próprio Deus se encarregou de preparar. Ele só está esperando o tempo de vir nos buscar. Enquanto que as pessoas estão tão focadas no mundinho aqui, em construir casas e moradas e apartamentos luxuosos e tudo isso, Jesus veio nos mostrar uma condição espiritual, da onde o homem deveria começar a ver e entender essas coisas. Isso chama-se Evangelho. Boa notícia, a palavra Evangelho quer dizer boa notícia. A boa notícia é isso aqui que ele está falando. Que a expectativa de um homem está nisso aqui. Isso ocorre no espírito do homem, é revelação, é favor de Deus. Requer desejar aprender e conhecer a Deus. Mas muitos estão conhecendo placas de igreja e correndo atrás de filosofia e todo tipo de tranqueira que aparece, porque ficam impressionados com palavras bonitas. Continuando aqui, aí Jesus fala o seguinte: e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí a coisa fica complicada para os discípulos, porque Jesus estava falando dessas coisas com eles, e Jesus disse: vocês sabem o caminho. Mas aí tem um problema. Um discípulo, Tomé, pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Jesus estava dizendo que ia para a casa do Pai, tem lugar preparado, mas parece que Tomé não estava entendendo. O que faltava para Tomé entender? Faltava mais lições que ele precisaria aprender. Faltava muito mais lições. Então ele diz: não sabemos para onde vais. Não é muito diferente dos dias de hoje. Tem muita gente frequentando templos e indo em suas placas denominacionais e não sabendo realmente para onde ele próprio vai, que caminho ele está seguindo, como, para onde Jesus está indo, para onde Jesus foi. Não vejo Jesus, não vejo. Estão perdidos, estão confusos. Mas Jesus disse: vocês sabem o caminho. Então vem a pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ou seja, Tomé estava ali, junto com os outros discípulos, e não estava entendendo essas coisas. Jesus reafirmou. Ele disse: eu sou o caminho. Mas tem muita gente por aí, seguindo seus próprios caminhos, seguindo todo tipo de espírito, todo tipo de gente que chega dizendo: eu também sou de Deus, olha, eu sou apóstolo, olha o meu crachá de apóstolo, olha, eu sou isso, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou. Não é desta maneira que se conhece o Espírito de Deus e a verdade de Deus. Eu preciso me identificar, o meu espírito precisa identificar, saber quem é o caminho, e quem é esta vida, e quem é a verdade. Eu já conheço uma religião, eu já vou na igreja, sou 10, 15 anos da igreja tal. É possível que muitas pessoas tenham 10, 15 anos na igreja tal e ainda não saibam o caminho. Por quê? Porque na cabeça delas o caminho é sair de casa e às 7, 8 horas da noite vai ter um culto, eu vou frequentar o culto, eu vou cantar louvores e volto para minha casa. Então eu já sei o caminho. Mas se você não estiver conseguindo entender, identificar
quem é esse caminho, com a nitidez e a clareza que o Espírito da verdade nos ensina, que é o próprio Cristo, vai dar ruim, vai dar mistureba. Então os homens estão confusos por falta de um bom tempo para ler as Escrituras com calma, com a mente destrancada da lambança que tem, cada um diz uma coisa, agitação da vida diária. Então eu vou a um lugar e lá vai ter alguém que vai dar uma colherzinha de chá para mim, na palavra de Deus, né? E eu vou cantar um pouco e vou voltar para casa. Aí, quando você vê aqui no versículo 6 do capítulo 14 de João, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Aí complicou. Aí complicou. Ninguém vem ao Pai. Como assim? Jesus estava fisicamente ali entre eles. O Pai estava no céu, que é o Criador. E ele diz: vem. Ninguém vem a mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É porque o Espírito do Pai, o conhecimento do Pai, a unidade com o Pai, estava ali presente. Então, para vir ao Pai, precisa vir a Jesus. É a conexão com o Pai. E ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Ou seja, toda aproximação de um ser humano ao Criador, ao verdadeiro Criador, passa por uma pessoa. Ah, mas essa pessoa é muito exclusivista, né? Ele quer a glória só para ele, é só ele. Se alguém morreu na cruz por você, se Buda morreu, se Maomé morreu, se tem alguém que morreu na cruz por você, então adore-o. Se um objeto feito de barro, de gesso, morreu na cruz por você, adore-o. Porque eu não vejo ninguém, eu não reconheço ninguém que tenha feito isso pela minha alma e por mim. Não existe. Só ele fez isso. Então, por isso que eu entendo que é necessário entender essas coisas. Outra coisa, Jesus falou: se vocês tivessem me conhecido, vocês conheceriam também o meu Pai. Esse pessoal, esses discípulos, esse pessoal aqui, estava andando com Jesus. Esse pessoal que estava aprendendo com Jesus. Há um tempo Jesus estava ensinando eles. Aí ele disse: se vocês tivessem me conhecido, ou seja, como é que você pode andar com alguém, aprender desse alguém e não ter conhecido ainda? Como que isso acontece? Acontece o mesmo hoje. As pessoas estão andando com a sua fé no lugar que ela vai, nesse lugar onde tem um altar, nesse lugar onde tem um lugar especial para se achegar a Deus. O lugar chamado casa de Deus por muitos. Quando na Bíblia realmente está escrito pelos apóstolos que eu me torno tabernáculo e morada de Deus. A ida a um lugar para se ajuntar para uma unidade de irmandade é uma coisa. Agora, altar e morada de Deus é aqui dentro, é aqui, é no espírito do homem. Esse é o lugar de habitação de Deus. O objetivo do Espírito de Deus é morar no homem. Mas a dificuldade de entender como tinha no passado. Então nós estamos indo a um lugar. E Jesus disse: se vocês tivessem me conhecido, vocês conheceriam também a meu Pai. Então o fato de estarmos andando no lugar, aprendendo no lugar, lendo a mesma Bíblia, nem sempre quer dizer que estejamos conhecendo e reconhecendo o Pai e o Filho. Às vezes a gente está adotando uma religião, adotando um grupo de amigos, mas no espírito estamos ainda muito aquém daquilo que deveríamos estar. Por quê? Porque é no Espírito de Deus, no Espírito de Cristo, que devemos aprender a verdade. Mas aí há muitas coisas sendo vendidas e oferecidas como do reino de Deus, e não é reino de Deus. É conversa fiada, porque é necessário que tenhamos conhecido de fato quem é Deus.
Porque quando eu conheço de fato quem é Deus, eu conheço o caráter dele. A pureza, a santidade, a justiça, a verdade. Em Deus não tem mentira. Deus é verdadeiro. Se alguém está me vendendo moamba em nome de Deus, oferecendo um monte de tranqueira em nome de Deus, eu preciso ter tido a graça de ter conhecido quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus. Nesse conhecimento, eu reconhecendo o Pai, que Deus e o Pai Cristo Jesus e essas pessoas, Espírito Criador glorioso, pode estar em mim, então eu não vou ser ludibriado por mentirosos e enganadores, não vou mesmo. Não vão querer tirar dinheiro da minha carteira para oferecer para Deus, mas eles vão aparecer com um relógio de 100 mil reais, terno de 25, 30 mil. Não, de mim não vão tirar. Um pobre, um necessitado pode tirar um recurso de mim, porque é assim que Jesus me ensinou, acolher o meu irmão, ajudar o meu irmão naquilo que eu... Mas não para dar para gente folgada, se dizendo em nome de Deus, eu vim de Deus e comprando os meus aviões. Não esquece. Mas tem muita gente ainda por falta de conhecer o caráter de Deus e reconhecer a Cristo e reconhecer o Pai. Estão sendo ludibriados, enganados. Aí Jesus diz assim, mas desde agora vocês o conheceis e o têm visto. Jesus está dizendo, eu estou aqui. Então vocês estão conhecendo agora o Pai. E vocês têm visto o Pai. Não é que necessariamente tinha que descer do céu a figura de Deus agora, uma segunda pessoa da Trindade para falar com eles. Como era o desejo do bendito aqui que diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Aqui, Filipe, primeiro nós temos o Tomé. Agora, Tomé dizendo, nós não sabemos o caminho. Agora o outro discípulo toma a palavra e diz assim, Filipe no caso, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Como se bastasse. Porque o próprio Jesus estava ali com todo o caráter e todos os atributos de Deus ali, se manifestando ali com eles. Não bastava para eles. Estavam confusos, estavam perturbados, o coração perturbado com o que ouviam falar, mas ele não é de Deus não. Ele faz esse milagre, mas é do diabo. Tinha gente dizendo isso. Por quê? Mas eles tinham religião? Tinham, eles eram religiosos. Só que eles não tinham conhecido o Pai. E nem o Filho. Você entende como é que o ser humano pode ser enganado? Ele pode estar vendo e não entendendo. Por quê? Porque para entender é necessário se render a compreender que a mente humana tem limitações e que a mente humana e o coração humano não tem condição mínima de conhecer a Deus por sua conta própria. Ela precisa se render, a natureza humana tem que descer do pedestal. Eu sou filósofo, eu sou doutorado, eu estudei filosofia, religiões do mundo inteiro, eu sou culto, eu conheço isso, não, eu conheço aquele outro. O Espírito do Criador é que concede ao homem a certeza e a capacidade de reconhecer quem é o Filho, e que o Pai está no Filho, e que o Filho está no Pai, e que um ser humano pode estar em Deus e Deus pode estar nele. Dependendo do tipo de vida que esse indivíduo esteja levando, se ele está na sua mente carnal, vendo a vida pela lógica humana e sem se submeter e se sujeitar ao Espírito de Deus, ele não vai estar pronto para reconhecer o caminho, para onde esse caminho vai levar. Aí ele diz, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas não é muita prepotência, não? Uma pessoa no mundo inteiro dizer, eu sou o caminho? É prepotência? Quantos seres humanos que não fizeram o que ele fez, não tiveram a compaixão que ele teve, e dizem ser o caminho e tem um monte de gente seguindo? Quantas portas de igreja pode abrir e dizendo, aqui é o caminho, entre por aqui? No passado já tinha.
O povo judeu com o seu templo dizia, templo do Senhor é esse, nós temos o templo do Senhor aqui. Até que o Espírito do Senhor tomou um dos profetas e disse, vai lá na porta do templo e fala para eles que eles estão transformando a minha casa num covil de ladrão. E eles pensam que essa casa, esse templo pode livrar eles do juízo de Deus, da indignação de Deus. Estão roubando, estão se prostituindo, estão enganando, estão ludibriando pessoas e acham que é assim. Nós vamos a um lugar e nesse lugar fica tudo certo. Não é bem assim que funciona. Por isso que as pessoas têm dificuldade de reconhecer, porque querem o reconhecimento da sua própria mente humana. Se vocês me tivessem conhecido, vocês conheceriam o Pai. Mas agora, vocês têm me conhecido, ele falando com seus discípulos, e vocês têm visto o Pai em mim. Filipe diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta. A pergunta é, será que basta mesmo? Será que bastava mesmo Jesus dizer, olha, Deus, Pai, desce aqui, fica no meu ladinho aqui para eles ver você, Senhor. Será que basta mesmo? Fica a pergunta. O take 3 agora. Disse Jesus a Filipe, há tanto tempo estou com vocês e não me tens conhecido? É uma pergunta. Ou seja, eu estou há um tempo com vocês e vocês não me têm conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Jesus tinha algo para ensinar para essa gente, para esses seus discípulos. Algo muito profundo. E Jesus já estava andando um tempo com ele já. Já fazia um tempinho já. Mas há pessoas que mal sabem um texto bíblico, um versículo bíblico, já estão prontos para dar lição de moral e para querer mostrar as suas ideias. As nossas ideias não valem nada. Nossos pensamentos naturais, sem o Espírito, sem o Cristo habitando em mim, se eu entender esta maravilha que é Deus, o Criador, morando num vasinho de barro, um zequinha de barro, se eu não entender isso, vai dar ruim. Vai dar ruim, eu vou acreditar num monte de coisas, num monte de vozes. Então é necessário o quê? Ser santo. Quando a gente fala em santidade, fala em separação. Deus, o Criador, disse, sede santo porque eu sou santo. O que ele quis dizer com isso? Separem-se. Há uma separação daqueles que querem andar com Deus e aprender sobre o reino de Deus e sobre o Espírito de Deus, e daqueles que não querem. Porque só os que querem reconhecer a Deus vão precisar render seu tempo e sua vontade para aprender essas coisas. Jesus estava falando com seus discípulos. Discípulo é pessoas que estão sendo discipuladas, ensinadas, orientadas. E o chamado aqui é para ser discípulo de Jesus. Nós não fomos chamados para ser discípulos de líderes espirituais, de gurus, de gente que diz eu sou de Deus. Até nós temos o dever de conferir se essas pessoas são de Deus, porque é possível. Ah, mas quem sou eu para saber se fulano é de Deus ou não é de Deus? É só ver o que ele está ensinando. É só ver aquilo que ele está mostrando para você. Se estiver fora daquilo que Jesus ensinou, não é de Deus. Porque nós fomos chamados para ser discípulo. Discípulo de quem? Do Mestre Jesus. Ah, mas o Mestre Jesus morreu. Ele morreu, ele está longe. Ele morreu, ressuscitou e vive. E todo aquele em quem ele morar, o Espírito de Cristo morar, o Espírito Santo vir morar, continua vivo, mesmo que morra. Este é o poder sobrenatural do Evangelho, que quer dizer boa notícia. Nós somos chamados a andar com Jesus. E andar no Espírito dele, com os desejos que ele tem, as vontades que ele tem, que é produzida pela presença dele em nós, na nossa mente agora, que mostra, eu estou em vocês. O Pai e eu estamos morando em você.
Aí a mente humana diz, não, mas você é muito falho ainda, como assim? Aí Deus diz assim, não, agora eu te dou um novo espírito, se você quiser me seguir. Se você quiser me seguir, ser meu discípulo, mas agora no século 21, agora no século 21. Ah, não, mas Jesus não parou de evangelizar naquele tempo, ele morreu? E os discípulos não morreram também? Ah, já morreram, então não existe mais evangelho. Existe o evangelho verdadeiro, esse evangelho continua sendo pregado e anunciado verdadeiramente, mas tem também um falso evangelho misturado com isso tudo. E nós somos chamados, a partir do momento de reconhecermos em quem estamos, se nós estamos em Cristo Jesus e no Espírito de Cristo, ou se estamos correndo de porta em porta procurando o quê? Procurando, mostra-nos o Pai e isso nos basta? Mostra-nos milagres e isso nos basta? O Espírito de Deus, a presença de Deus no homem é o que basta. Então o que estava se pedindo aqui, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Basta mostrar o Pai? Não, eu preciso ter o Pai. Eu preciso desejar a presença do Pai. Eu preciso sentir alegria na presença do Pai. Não basta para mim mostrar o Pai. Ah, Jesus, mostra-nos o Pai e tudo está resolvido, já basta. Não basta. Jesus estava no Pai, o Pai estava nele. Essa era a alegria dele, o prazer dele. E esse é o prazer de um cristão, de quem crê em Cristo. A presença de Cristo real. A presença de Deus realmente em espírito e em verdade. Isso me basta. Mas para muitos que não entenderam que de fato essa presença do Pai e do Filho habitando em nós, basta para muitos, basta ver. Ver um milagre que pode sair das garras de Satanás. Pode, o diabo, você sabia que o diabo pode fazer sinais? Pode. E está fazendo muito engano por aí. E as pessoas estão adorando. Por quê? Porque elas querem apenas ver algo da parte de Deus. Elas não querem a habitação de Deus, porque a habitação de Deus vai tirar as porcarias que eu tenho da minha natureza humana. Vai requerer o entendimento, diz assim, como eu sou uma cacalheira, como eu pensava que eu era bom, mas olha, estou fazendo isso aqui para Deus, sabe? É para Deus, mas no íntimo eu estou aqui querendo ser notado pelas pessoas, que o pastor me note, que o padre me note, que o vizinho note o meu trabalho, o meu esforço. Isso não é estar no Pai. Estar no Pai é fazer tudo para a glória do Pai, onde a glória e o louvor é só para Ele. Isso que eu estou fazendo aqui não é para a minha glória, isso aqui é para glorificar o Pai, porque tudo vem dele e é para Ele toda a honra e toda a glória. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse entendimento é necessário para um ser humano, para não andar mais tentando fazer coisas por meio da religião. Olha eu aqui, fazendo serviço para Deus, olha eu aqui entregando um prato de comida, olha eu aqui pregando, fazendo milagres, olha eu aqui, olhem para mim, notem aqui. Eu não fui chamado para isso e os homens que são chamados para seguir a Cristo não são chamados para ter holofotes em cima deles. Eles são chamados para ensinar aquilo que aprenderam com o mestre. E para mim só tem um mestre, e para você também deve ser assim, um único mestre. E é necessário conhecer, é necessário saber o caminho, é necessário saber quem é o Pai, quem é o Filho. Tem gente fazendo uma confusão enorme com a tal da Trindade, né? É porque a Trindade não existe, como assim o Pai é um, Jesus é o Pai, o Pai é... Tem gente fazendo uma lambança, por quê? Porque requer tempo e humildade de coração, para saber que essa unidade entre Pai, Filho, Espírito Santo, essa unidade entre eu e Deus e o seu Espírito Santo e o seu Filho, e Ele em mim, é algo espiritual, sobrenatural, maravilhoso, e que passa por um processo de arrependimento dos homens. O homem precisa se arrepender por acreditar tanto em si mesmo, em todo tipo de voz, e desacreditar, pois o próprio Jesus diz assim, crede em Deus e creia em mim, não se turbe o vosso coração. Por que tem um monte de gente perturbada por aí? Um monte de perturbações na mente, um monte de gente seguindo seitas e religiões enganadoras, em nome de Deus, em nome de Jesus. Por quê? Porque não crê em Deus e em Cristo só no Pai e no Filho. Acredita em tudo que se fala, tudo que se inventa, e não leia a palavra como deve ser lida, sob a diligência do Espírito de Deus e a graça de Deus.
Fica aí mais um vídeo explicando coisas espirituais para quem é espiritual ou para quem deseja ser espiritual, porque o homem nasce carnal e natural da terra. Precisa aprender isso aqui. Requer tempo para se conhecer a verdade. E a verdade, que é Jesus, se revelará, porque Ele é Espírito e Ele é vida. Fique na paz, dê um joinha, inscreva-se no canal e fique com Deus.